Olá pessoal, meu nome é Fernando Mendes, eu sou professor de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recentemente eu assumi também uma posição temporária como professor visitante na Universidade Federal Fluminense e a ideia desse vídeo é contar de maneira simples um pouco mais sobre o trabalho que eu publiquei recentemente na Physical Review Letters. A Physical Review Letters é uma revista muito importante dentro da física. Então, além de ter publicado um artigo nessa revista, o artigo ele também foi selecionado pelos editores como Editor's Suggestion, pelo impacto, pela abrangência do trabalho. Então, isso obviamente me deixou muito contente. Bom, o título do trabalho é Dynamical Mean Field Theory of Complex Systems on Sparse Directed Networks. Em português, Teoria de Campo Médio Dinâmica para Sistemas Complexos com interações esparsas e dirigidas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são sistemas complexos. Esses são sistemas menos tradicionais da física. Então, em física, a gente está mais acostumado a estudar sistemas onde a gente conhece de maneira detalhada as forças entre os elementos do sistema, por exemplo, um sistema planetário, interage via força gravitacional, ou sistema atômico, onde as forças coulombianas são as forças mais importantes entre os elétrons e os prótons e assim por diante. Em sistemas complexos, a gente tem um número enorme de elementos. Esses elementos eles podem ser neurônios do nosso cérebro, indivíduos de uma sociedade ou espécies em um ecossistema. E a dificuldade aqui é que a gente não conhece detalhadamente as interações. A gente não conhece a lei que governa as interações entre os elementos. Então, são muitos elementos que interagem de uma maneira complexa. Então, além disso, também é muito difícil de medir as interações entre esses elementos. Então, o que a gente faz, tipicamente, para estudar a dinâmica de um sistema complexo, porque para estudar a dinâmica eu preciso saber como os elementos interagem entre si. Então, para estudar a dinâmica, a gente propõe modelos probabilísticos para as interações entre os elementos. E uma classe de modelos que é tradicional na física e que é também muito importante no contexto de sistemas complexos, são os modelos completamente conectados. Então, essa é a família de modelos mais simples para as interações e um modelo completamente conectado, um elemento do meu sistema interage com todos os outros. É como se um neurônio do nosso cérebro estivesse acoplado via sinapses com todos os outros neurônios do cérebro, o que a gente sabe que não é verdade. Mas, então, mesmo não sendo verdade, esses modelos eles permitem que a gente avance no estudo matemático, no estudo teórico, na modelagem matemática desses sistemas. Então, lá nos anos 70, foi desenvolvida uma teoria para se estudar a dinâmica de sistemas formados por muitos elementos que interagem entre si de maneira desordenada. O nome dessa teoria é a teoria de campo médio dinâmica. Então, é uma teoria baseada em teoria de campos. Então, a gente quer estudar a probabilidade de se observar uma trajetória no espaço de configurações do sistema. E essa teoria ela foi introduzida lá nos anos 70 por Martin, Sidia e Rose. E durante muitos anos ela foi aplicada em diferentes contextos, sempre considerando as interações como sendo completamente conectadas. Tá certo? Então, o que eu fiz neste trabalho recente foi generalizar esta teoria de modo a incluir interações que são estruturadas ou organizadas na forma de rede. Quando a gente vai para o mundo real, quando a gente vai olhar para as interações do nosso cérebro ou para as interações no meio social que fazem com que uma epidemia se propaga, a gente nota que essas interações elas são esparsas e heterogêneas. Ou seja, o que significa isso? Significa que um elemento ele interage com um número finito de vizinhos. Ele não interage com todo mundo, ele interage somente com um subconjunto. Então, por exemplo, um neurônio do cérebro interage com 1000 vizinhos. Outro neurônio interage com 100 vizinhos. Outro neurônio interage com 10.000 vizinhos. Então, o meio ele não é homogêneo. Cada neurônio enxerga uma vizinhança diferente. Então, é isso que a gente chama de heterogeneidade. A estrutura das interações ela é heterogênea. Não é que um elemento do meu sistema ele tem a mesma vizinhança do que qualquer outro.
né? Então, de certa forma, em um meio homogêneo, em modelos completamente conectados, todos os elementos do sistema são idênticos. Mas isso não é o que acontece na prática. Tá? Então, o que eu fiz nesse trabalho foi incorporar esses ingredientes mais realísticos, essa estrutura em rede das interações em sistemas reais, no formalismo da teoria de campo médio dinâmica. Tá? Então, a solução que eu obtive é uma solução muito geral, né, via esse formalismo de teoria de campos, que permite estudar a dinâmica de sistemas complexos, incluindo redes de neurônios, propagação de epidemias, sincronização de osciladores, formação de opinião em sistemas sociais e, bom, talvez existem outras aplicações que eu nem consigo vislumbrar no momento, mas essas são aplicações muito claras do trabalho. Tá? Então é um trabalho com um impacto muito amplo, é um trabalho com resultado muito geral, que abre uma série de possibilidades. Bom, para ilustrar então assim as potencialidades do trabalho, eu apliquei esse resultado geral em um caso específico, um modelo de redes de neurônios que é muito importante na neurociência, é um modelo que foi introduzido lá nos anos 80, e esse modelo é muito importante porque ele mostra como as interações do sistema podem levar uma rede de neurônios a exibir um comportamento caótico. Tá? Então, essa fase caótica é importante porque existem certas evidências experimentais que mostram que a atividade, né, neuronal ela exibe certas características que são, de certa forma, que lembram um sistema caótico. Tá? Então, esse é um primeiro modelo, né, esse modelo de redes neurais introduzido lá nos anos 80, é um primeiro modelo muito simples que mostra como interações em um modelo completamente conectado leva a uma transição de fase para um regime caótico. Tá? Então, para colocar aqui o trabalho em perspectiva, eu mostrei pela primeira vez como a estrutura das interações em rede influencia o comportamento desse modelo na neurociência. Tá? Então, depois de aí, 40, quase 50 anos, né, onde se estudou por muito tempo somente modelos completamente conectados, pela primeira vez a gente tem acesso agora a essa informação mais detalhada de como as interações esparsas e heterogêneas de sistemas reais influenciam o comportamento desses sistemas. Então o que eu obtive foi um diagrama de fase para essa rede de neurônios que mostra quais são os diferentes comportamentos que a rede pode ter, incluindo a fase caótica, em função de parâmetros que caracterizam a estrutura da rede de interações entre os neurônios. Tá? Então é um resultado importante na área, porque é o primeiro diagrama de fases para redes neurais inspiradas, né, no nosso cérebro. É o primeiro diagrama para redes neurais com interações esparsas, né, que tem inspiração biológica. Bom, mas o trabalho ele tem então uma abrangência muito maior e eu espero que os resultados eles sejam aplicados aí a uma variedade de outros sistemas. Já tem aí linhas de pesquisa que nós já estamos trabalhando, como propagação de epidemias, redes de osciladores. Então tem uma série de ramificações do trabalho, uma série de possibilidades agora que foram abertas e que podem ser estudadas com a teoria de campo médio dinâmica combinada com redes complexas de interações. Tá certo? Muito obrigado pela atenção.